Nós estamos nos retirando para ficar em oração, para ter essa sintonia com Deus, para que Deus possa falar com a gente nas nossas decisões, para nos dar sabedoria para ir adiante. Bom dia! Bom dia, amados! E aí, pessoal, terça-feira, como é que vocês estão, hein? 7 de setembro, curtindo o feriado? Isso aí, vamos curtir o feriado, né? Dar uma descansada, uma desacelerada e vamos ficar em oração. É sempre, né? Acho que o nosso país está precisando de oração. Muita! Vamos rezar, né, galera? Tá difícil, tá difícil. E aí, por falar em oração, por falar que tá difícil, né? Jesus Cristo nos ensina o poder da oração no Evangelho de hoje. Porque foi orando que ele escolheu os apóstolos, meu amigo. Vamos lá, meu amor, qual é o Evangelho de hoje? Então, hoje o Evangelho está lá em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. E nós vamos destacar o versículo 12, que diz assim: Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. E logo depois disso aí, ele desceu e pegou 12 e escolheu os apóstolos, cara. Pegou 12 discípulos lá e falou assim: vocês a partir de hoje são meus apóstolos. Só que ele teve, né, esse discernimento de sair em oração, porque Sim. ele precisava da orientação, né, do pai dele. Exatamente. E quantas vezes nós, nas nossas... Imagine para Jesus ter que escolher os 12 apóstolos para poder dar continuidade a essa vida, a esse plano de amor e salvação nosso. Né? Imagina, naquela galera ali, cara, escolheu 12, o clã, montar o clã, a galerinha, a rapaze, imagina. E até nessa escolha, a gente vê que existem escolhas que muitas vezes são erradas, né? Apesar da oração, apesar de tudo que Jesus pediu a Deus para que iluminasse e desse o discernimento através da retirada em oração de Jesus, ainda assim, nós, como filhos de Deus, muitas vezes pedimos essa orientação e ainda falhamos, né, nas nossas escolhas. Até Jesus falhou. Então, né? Dos 12 ali tinha um dedinho podre ali, né? Mas às vezes Deus permite essas coisas na nossa vida para o nosso crescimento. Exato. E no caso da escolha de Jesus, foi para cumprir o plano de salvação. Então existem essas coisas em que a gente muitas vezes nós não nos damos conta, né? De que apesar de estarmos em oração, de sintonia, de pedir a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus na nossa vida, muitas vezes nós também fazemos escolhas erradas. Por quê? Porque é para cumprir o plano de Deus. Porque você escolheu errado, mas Deus quis que você escolhesse errado. Porque Ele sabia que com aquele erro é quando você vai crescer para não errar de novo. Tudo faz parte do grande plano de Deus. Né? Você imagina, Deus planejou que Jesus Cristo ia passar por tudo que Ele passou. Que Ele ia escolher entre os 12, um deles ia trair Jesus Cristo, né? E aí ele ia passar por todo aquele sofrimento que todos nós conhecemos. E Deus permitiu isso, porque foi através daquilo ali que salvou a gente. Então, quando a gente, mesmo em oração, mesmo pedindo luz, né? Que a luz de Deus nos guie, nos dê discernimento, né? A gente vai errar. Em algum momento a gente erra. Mas a gente erra em oração. A gente erra em introspecção e unidade a Deus, né? A gente está o tempo todo escutar os nossos barulhos do nosso interior, do nosso coração, e muitas vezes a gente não deixa Deus falar com a gente, né? Jesus se retirou. Nós estamos nos retirando para ficar em oração, para ter essa sintonia com Deus, para que Deus possa falar com a gente nas nossas decisões, para nos dar sabedoria para ir adiante, né? Todo dia antes de chegar no trabalho, você faz uma oração? Porque você precisa dessa oração para você ter um dia sempre iluminado ali, abençoado por Deus. A gente já falou em alguns evangelhos, né? Que a gente sempre dá bom dia ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Né? Deus nos deixa o Espírito Santo para nos dar esse discernimento. E Jesus se retirou na montanha à luz do Espírito para poder escolher quem estaria ali
levando a boa nova. Nós já fomos escolhidos. Você já foi escolhido, eu já fui escolhida por Deus, o Gustavo, né? Deus já tem esse plano de salvação. Nós estamos em oração, colocando toda essa escolha de Deus no coração dele, pedindo que ele nos oriente. Então, galera, é o seguinte, o plano está traçado. É orando que a gente vai andar nesse plano de forma mais certa, de forma mais correta, de forma mais abençoada e guiada pelo Espírito Santo. Então não deixem de rezar, tá? Rezar hoje, é a parte vital do dia. E hoje, mais do que nunca, vamos estar em oração, né? É isso aí. Porque tantas coisas acontecendo, a única coisa que a gente pede é isso, discernimento de Deus para a nossa vida, para o nosso mundo, para o nosso país. É isso aí. Beijo para vocês, a gente se vê amanhã. Isso aí, estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia!